Recentemente, a Embrapa lançou novas cartilhas para orientar os produtores que trabalham com a ovinocultura. Elas estão disponíveis no site e podem ser baixadas de graça. Para falar mais sobre este e outros assuntos, eu recebo aqui o Dr. Fernando Reis. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Ok, nós aqui agradecemos o convite, uma satisfação. Sobre essas novas cartilhas, qual que é a proposta deste material? São cartilhas, no total 4 volumes, simples e bem objetivas e direcionadas para o produtor. Então, com uma linguagem bem acessível, ela está disponível em forma de tópicos e os temas são bastante relevantes. E quais são os temas, né? Já que são 4 volumes, com certeza tem diversas, né, informações diferenciadas. Explica pra gente. Bom, vale salientar que ela foi lançada pelos colegas da Embrapa Caprinos e Ovinos, que fica em Sobral, no Ceará. Então ela tem um viés um pouco direcionado para aquele bioma, que seria a Caatinga, o semiárido. Principalmente uma delas que trata da forrageira, das principais forrageiras e como você elaborar o manejo e as pastagens naquelas condições. Então essa lida com algumas espécies mais específicas daquela região, como o gramão, o capim-búfel, o próprio andropógon e o maçai, e algumas leguminosas específicas, mas todas as outras elas têm um direcionamento muito interessante e importante. Então a outra trata da verminose, que é um tema bastante relevante. Muito polêmico. Exatamente. E aí com linguajar simples e direcionando os principais manejos para você monitorar a verminose nos ovinos. Uma outra que também é interessante do ponto de vista prático, mas também uma informação voltada para a indústria, que é a de compostagem. Então, como proceder com os animais que eventualmente você perde na propriedade, ou alguns resíduos e subprodutos da atividade, mas principalmente os produtos resultantes de abate. Então, essa é uma que versa sobre compostagem. E a última, que é a mais importante de todas, é de sistemas de confinamento. Então dá todas as dicas de como você escolher o animal, melhorar a sua questão alimentar, os aspectos de sanidade e os principais meios e sistemas de confinamento e terminação de cordeiros. Nossa, muito interessante, né? E hoje, quais são aí as maiores dificuldades que o produtor enfrenta na hora de produzir ovinos? Na verdade, o mercado, ele, embora esteja em expansão, ele ainda tem uma falta de organização. Então, essa busca pela comercialização tem sido uma constante. Mas nós vemos também que parte da mão de obra, a capacitação nesse aspecto é algo que ainda fica a desejar. Então, a lida no campo com o pessoal tem sido uma das prioridades que a gente tem fundamentado. Mas as tecnologias estão sendo geradas e as informações estão cada vez mais disponíveis e o potencial da atividade é muito grande. E sempre essa preocupação, né, dos pesquisadores em auxiliar o produtor. As cartilhas são um exemplo disso, né? Nós acreditamos que não só os produtores em si, mas principalmente pela linguagem e pela facilidade, as ilustrações e tudo que compõe essas cartilhas, pode fazer com que o produtor dirija esse material aos seus funcionários, aos seus tratadores e os manejadores de maneira geral. Então, acredito que é muito importante esse aspecto para você levar esse conhecimento e informação prática, útil e de forma simples para dentro da propriedade. Fernando, quem quiser mais informações aqui no estado ou no Brasil, como fazer assim para buscar mais detalhes, ajuda na hora de produzir? Uma dica seria o contato direto com as unidades da Embrapa que se envolvem com a ovino-caprinocultura. A principal delas, que tem um mandato nacional, fica em Sobral, que é a Embrapa Caprinos e Ovinos. Então está disponível no site da Embrapa, localiza-se a partir de embrapa.br e direciona para a unidade de origem. E aqui no estado, por exemplo, a gente tem vinculado ao gado de corte, a Embrapa Gado de Corte também é uma unidade, que nós chamamos núcleo regional, que também está à disposição. Então, em Campo Grande, pode entrar em contato conosco que a gente fornece as informações.
Antes de encerrar, deixa uma dica. Nesta época do ano é necessário alguns cuidados, né? Dá para deixar aí uma dica bem simples aí para o pessoal que está assistindo? Bom, a principal dela seria o planejamento prévio, para você obter forragem disponível na época de chuvas para esse período agora. Mas caso não tenha sido feito esse controle, esse planejamento inicial, rações especializadas é uma alternativa interessante para uso. Além da silagem, como volumosos, né? Silagem e feno, tem muita coisa disponível no mercado. Ok. Fernando, muito obrigada pela sua participação, viu? Seja muito bem-vindo, a hora que você quiser, estamos de portas abertas. Eu que agradeço e estamos realmente à disposição. E o Agronotícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser mandar sugestões de entrevistados, pode ficar à vontade no jornalismo@agrobrasiltv.com.br. Obrigada e até amanhã.